Morar sozinho, especialmente à medida que se envelhece, é frequentemente retratado como uma experiência libertadora e cheia de autonomia. Mas você já se perguntou o que realmente significa morar sozinho depois dos 60 anos? Não se trata apenas de ter a casa só para você ou decidir sua própria rotina. É muito mais do que isso. É sobre descobrir quem você é quando o silêncio toma conta, quando os desafios surgem e quando cada decisão depende unicamente de você. Hoje, você vai conhecer histórias reais de pessoas que enfrentaram o medo, a solidão e até mesmo o peso da rotina, e que encontraram força onde menos esperavam. De Belo Horizonte a Manaus, de Curitiba a Goiânia, cada relato nos mostra que morar sozinho não é apenas um desafio, mas uma oportunidade de reinvenção. Agora eu pergunto, qual desses desafios você acha que enfrentaria ao viver sozinho? E mais importante, como você o superaria? Essa é a jornada que vamos explorar juntos. Prepare-se para se emocionar, aprender e se inspirar com lições que podem transformar a sua vida. E talvez até mesmo a forma como você vê a solidão. Afinal, morar sozinho pode ser o começo de algo extraordinário. Eu sou o Domingos e te convido a aprender como ter mais qualidade de vida ao morar sozinho na velhice. Vamos começar. Tópico 1. Você é sua própria rede de segurança. Um dos maiores desafios de morar sozinho é perceber que você é o único responsável pela sua segurança. Dona Lourdes, uma professora aposentada de 72 anos, de Extrema, Minas Gerais, nunca imaginou que o maior desafio da sua independência seria enfrentar seus próprios medos e fragilidades. Ela adorava viver sozinha, com a liberdade de fazer o que quisesse no horário que desejasse. No entanto, um dia comum transformou sua perspectiva. Enquanto preparava o jantar, Lourdes foi surpreendida por um pequeno descuido. Uma gota de óleo escapou da frigideira e seu pé encontrou o chão escorregadio. Ela caiu, sentindo uma dor aguda no braço. Tentou se levantar, mas o impacto da queda a deixou momentaneamente incapaz de se mover. O celular estava na sala, longe de alcance, e ela percebeu o quão vulnerável estava. Foi ali, no chão da cozinha, que eu entendi que se algo grave acontecesse, ninguém saberia, lembra Dona Lourdes. Depois de se recuperar, decidiu transformar aquela experiência traumática em ação. Passou a carregar o celular consigo para todos os cômodos da casa, inclusive o banheiro. Não se tratava de paranoia, mas de um senso de segurança. Além disso, Dona Lourdes buscou soluções práticas. Ela instalou uma chave reserva em um cofre externo, acessível apenas a 2 vizinhos de confiança. Esses pequenos ajustes fizeram com que ela se sentisse menos sozinha e mais preparada. A lição de Dona Lourdes é clara. Viver sozinho não significa estar desprotegido. Você pode criar sua própria rede de segurança, adaptando estratégias simples que garantam a tranquilidade necessária para aproveitar a vida com autonomia. Tópico 2. Solidão, um desafio real. Mesmo para quem gosta de estar sozinho, a solidão pode se tornar um desafio. Seu Américo, um viúvo de 68 anos que vive em Fortaleza, sempre foi conhecido pelo seu humor leve e suas histórias engraçadas. Mas quando sua esposa faleceu, o silêncio tomou conta da casa. No começo, ele achou que seria bom. Sempre gostei de paz, de um pouco de quietude, dizia a si mesmo. No entanto, os dias começaram a se arrastar. E aquele silêncio antes bem-vindo se transformou em uma presença pesada e incômoda. Por dias, Américo acordava, preparava o café e passava o dia inteiro sem ouvir a própria voz, exceto para resmungar sobre o noticiário da TV. Certa vez, ele se pegou falando com o espelho, apenas para lembrar como soava.
Foi então que ele teve a ideia de adotar um papagaio. Achei que ia ser divertido ter alguém para conversar, mesmo que fosse um bichinho repetindo minhas bobagens, lembra ele com um sorriso. Mas o papagaio não era apenas uma distração. Logo, seu Américo percebeu que o animal se tornara um elo entre ele e o mundo. Seus vizinhos passaram a visitá-lo para conhecer o novo membro da casa, e ele redescobriu o prazer de contar histórias. Dessa vez, com um público um pouco mais animado e colorido. Aos poucos, Américo percebeu que o papagaio era mais do que companhia. Ele simbolizava um novo começo. Ele me ensinou que a solidão só domina se a gente deixar. Sempre há uma maneira de preencher o vazio. Às vezes, começa com um pequeno gesto, como adotar um amigo de penas. Reflete. A história de seu Américo é um lembrete de que enfrentar a solidão pode ser desafiador, mas nunca impossível. Pequenos passos, como adotar um animal ou criar um novo hábito, podem ser o início de um novo capítulo repleto de vida e conexão. Tópico 3. A manutenção da casa pode ser desgastante. Tarefas como limpar a casa ou cuidar do jardim podem se tornar exaustivas. Dona Zélia, uma professora aposentada de 70 anos que vive em Santos, sempre se orgulhou de manter sua casa impecável. Cada canto de sua casa refletia o carinho que ela tinha pelo lar, que construiu com tanto esforço. Mas, com o passar dos anos, tarefas simples como limpar o chão ou cuidar do jardim começaram a pesar. Lembro de uma vez em que tentei podar as roseiras e fiquei exausta por 2 dias. Foi aí que percebi que precisava mudar minha abordagem. Conta. O ponto de virada foi quando Zélia decidiu contratar um jardineiro. No início, relutou. Achava que pedir ajuda era admitir uma fraqueza. Mas, ao ver o jardim florescendo novamente, percebeu que era uma decisão sábia. Não é fraqueza admitir que não podemos fazer tudo sozinhas. É inteligência saber quando precisamos de ajuda, reflete. Além disso, Zélia desenvolveu um método para cuidar da casa sem se desgastar. Ela criou um planejamento semanal, dividindo as tarefas em blocos menores. Segunda-feira era dia de limpar o quarto. Terça, as janelas. Assim, ao invés de enfrentar um dia inteiro de faxina pesada, ela trabalhava pouco a pouco, sem sobrecarregar o corpo. Com essa nova rotina, Zélia encontrou o equilíbrio. A casa estava limpa, o jardim florido, e ela tinha mais tempo para aproveitar sua leitura e bordado. Atividades que realmente lhe traziam alegria. Aprendi que cuidar da casa é importante, mas cuidar de mim é ainda mais. Dividir o trabalho não tira o mérito do que conquistamos, apenas nos permite aproveitar mais. Dona Zélia nos ensina que a chave para lidar com as demandas da manutenção da casa está em aceitar ajuda, planejar e, acima de tudo, ser gentil consigo mesma. Tópico 4. Rotinas se tornam pilares de estabilidade. Para muitos, criar uma rotina ajuda a trazer estabilidade emocional. Dona Elza, de 74 anos, é uma figura vibrante de Curitiba. Viúva há mais de uma década, ela enfrentou momentos difíceis após a partida do marido. As manhãs, antes cheias de conversa e café passado na hora, passaram a ser um lembrete do vazio. Mas, em vez de se entregar à melancolia, Elza decidiu criar uma nova forma de começar o dia. Hoje, toda manhã, ela liga o rádio e toca um samba de raiz enquanto prepara seu café. É como se a música trouxesse de volta a energia da vida, conta Dona Elza. Ela dança sozinha na cozinha, batendo o pé no ritmo. E logo, a casa inteira parece pulsar com alegria. A rotina não é apenas um hábito, mas uma âncora emocional que transforma a solidão em celebração. Já seu José, de Recife, encontrou conforto em um ritmo mais tranquilo. Aos 78 anos, ele sempre valorizou o contato com a natureza.
Após a aposentadoria, começou a dedicar suas tardes ao jardim. Ele rega as plantas ao entardecer, com calma e atenção. Enquanto rego, sinto que estou cuidando da vida, da minha e das plantas, diz ele. Para José, aquele momento diário se tornou um ritual de paz e reflexão, algo que dá sentido aos seus dias. Essas histórias mostram que rotinas simples podem ser poderosos pilares de estabilidade emocional. Seja ao som de um samba ou no cuidado com as plantas, a chave está em criar hábitos que nos conectem com a alegria e a serenidade da vida. Rotinas não são prisões, são escolhas conscientes que trazem estrutura e significado. Tópico 5. Cozinhar para um pode ser um ato de amor próprio. Cozinhar apenas para si pode parecer trabalhoso, mas também pode ser um momento de cuidado consigo mesmo. Dona Maria, uma carioca de 69 anos, costumava achar que cozinhar só para ela era um esforço desnecessário. Para que todo aquele trabalho, se sou só eu para comer? Pensava. Com o tempo, porém, percebeu que essa mentalidade a fazia negligenciar algo importante: o prazer de cuidar de si mesma. Foi numa tarde chuvosa que tudo mudou. Ela encontrou um caderno antigo de receitas que sua mãe usava. Entre as páginas amareladas, uma receita de empadão chamou sua atenção. Decidiu arriscar. Enquanto misturava a massa, sentiu uma conexão com memórias de infância e com o carinho que sua mãe colocava em cada prato. Quando o empadão saiu do forno, dourado e cheiroso, Maria experimentou algo novo. Orgulho e felicidade por ter feito algo apenas para si. A partir daquele dia, a cozinha virou um espaço de alegria e experimentação. Todo sábado, Dona Maria escolhe uma receita para testar. Já fez pudim, coxinha e até um pão caseiro que impressionou seus vizinhos. Cozinhar para mim não é só sobre comer bem, é sobre me dar o valor que eu mereço, diz ela, com um sorriso. Para Dona Maria, cada prato é um ato de amor próprio, uma forma de lembrar que ela merece se cuidar e se presentear. E assim, a solidão das refeições se transformou em uma celebração da vida. Sua história nos lembra que cozinhar para si não é apenas uma tarefa, mas um momento de carinho, criatividade e autovalorização. Afinal, quem merece mais o nosso cuidado do que nós mesmos? Tópico 6. O silêncio pode ser amigo ou inimigo. Na tranquilidade de morar sozinho, o silêncio pode ser reconfortante ou opressor. Seu Antônio, um aposentado de 73 anos de Manaus, conhece bem as nuances do silêncio. Quando sua esposa faleceu, ele se viu mergulhado em um vazio que parecia aumentar a cada dia. No início, achava que o silêncio era um refúgio, mas com o tempo ele se tornou opressor, um lembrete constante da solidão. Uma tarde, ao reorganizar algumas coisas antigas, encontrou um rádio que tinha guardado há anos. Resolveu ligá-lo e, de repente, a casa ganhou vida. Notícias, músicas antigas e vozes de radialistas preencheram o espaço antes tão quieto. Parecia que alguém tinha aberto as janelas para a luz entrar. Lembra ele? Desde então, o rádio se tornou um companheiro fiel. Pela manhã ele escuta as notícias e à tarde as músicas da sua juventude fazem companhia enquanto organiza a casa ou cuida de pequenos reparos. Para Antônio, o som não é apenas entretenimento. É uma ponte para o mundo lá fora e uma forma de lembrar que ele ainda faz parte dele. Hoje, seu Antônio vê o silêncio com outros olhos. Ele aprendeu a dosar. Há momentos em que a tranquilidade é bem-vinda, mas também sabe quando é hora de trazer um pouco de movimento para o dia. O segredo está em transformar o silêncio em um aliado, sem deixar que ele te domine. Reflete. A história de seu Antônio mostra que o silêncio, quando bem administrado, pode ser reconfortante.
Mas quando começa a pesar, trazer som e energia para o ambiente pode transformar completamente o estado de espírito. Tópico 7. Ser ativo exige intencionalidade. Manter-se ativo é essencial, mas requer esforço. Dona Conceição, de 71 anos, mora em Vila Velha, no Espírito Santo, e sempre foi uma pessoa ativa. Mas após a aposentadoria, percebeu que os dias podiam facilmente ser preenchidos por horas no sofá assistindo à TV. Sentia o corpo ficando mais pesado, os movimentos menos ágeis e a disposição diminuindo. Sabia que precisava mudar, mas faltava motivação. Foi então que uma amiga sugeriu que ela adotasse um cachorro. Inicialmente, Conceição ficou relutante. Eu pensei, será que vou dar conta? Mas no fundo sabia que precisava de algo para me tirar da inércia. Conta. E foi assim que Bolota, um vira-lata carismático, entrou em sua vida. Logo, Bolota se tornou o personal trainer de Dona Conceição. Pela manhã, o cachorro ficava inquieto, pedindo para sair, e ela não tinha escolha senão calçar os tênis e ir para a rua. As caminhadas diárias, que começaram curtas, logo se tornaram um momento de prazer. Conceição passou a notar os detalhes do bairro, conversar com vizinhos e sentir o corpo mais leve. Além das caminhadas, Dona Conceição incorporou pequenos hábitos em sua rotina. Faz alongamentos enquanto ouve o rádio e dedica algumas tardes ao jardim, onde encontra paz e satisfação ao mexer na terra. Não é fácil manter-se ativo, mas, com pequenas escolhas diárias, a gente percebe como o esforço vale a pena, diz ela. A história de Dona Conceição mostra que ser ativo não acontece por acaso. É um compromisso com a própria saúde e bem-estar. Seja adotando um companheiro de 4 patas ou praticando pequenas atividades, cada passo é um investimento na qualidade de vida. Tópico 8. O tempo ganha outra perspectiva. Morar sozinho pode alterar sua relação com o tempo. Dona Terezinha, de 75 anos, vive em São Paulo e sempre teve uma relação curiosa com o tempo. Quando era jovem, parecia que os dias voavam. Trabalho, filhos, casa, tudo acontecia em um piscar de olhos. Mas depois que os filhos cresceram e ela passou a morar sozinha, os dias começaram a parecer infinitos. Muitas vezes, ela se via perdida entre as horas, sem saber o que fazer a seguir. Foi numa tarde chuvosa, ao olhar pela janela e sentir o peso da monotonia, que Terezinha decidiu mudar. Puxou um calendário da gaveta e começou a planejar sua semana. Percebi que precisava dar propósito aos meus dias, senão eles se arrastariam como uma corrente de horas sem fim, conta. Segunda virou dia de supermercado, terça de feira. Quarta era reservada para organizar documentos e responder mensagens. Quinta, dia de cuidar das plantas. E sexta, de experimentar novas receitas. Aos finais de semana, ela deixava espaço para visitas ou momentos de lazer. Aos poucos, essa organização trouxe não só disciplina, mas também uma sensação de realização. Com o calendário, Dona Terezinha não apenas ocupou seu tempo, mas redescobriu o prazer em pequenas tarefas. Cada dia tem sua própria cor, sua própria energia. O segredo está em criar um ritmo que faça sentido para você. Reflete. Dona Terezinha nos ensina que quando moramos sozinhos, a relação com o tempo pode ser um desafio. Mas com um pouco de organização e criatividade, é possível transformar os dias em capítulos bem vividos e significativos. Tópico 9. Desapegar de coisas materiais é libertador. A organização da casa pode trazer liberdade emocional, e é isso que seu Geraldo nos ensina. Seu Geraldo, de 76 anos, vive em Goiânia e sempre foi um acumulador discreto. Gostava de guardar coisas, roupas que já não serviam, móveis antigos, papéis de décadas atrás.
No fundo, acreditava que cada objeto contava uma história e tinha valor sentimental. Mas, com o tempo, o excesso começou a pesar. A casa, que antes parecia acolhedora, se tornou claustrofóbica. Eu olhava ao redor e sentia que as coisas estavam me sufocando. Relembra? Um dia, ao buscar uma camisa no armário, Geraldo percebeu que quase não havia espaço para nada novo. Foi então que decidiu começar um processo de desapego. Ele começou pelas roupas, separando tudo o que não usava mais. Depois, passou para os móveis. Uma mesa velha que ocupava espaço desnecessário, cadeiras que não combinavam com o restante da casa. Aos poucos, foi deixando a casa mais leve. Doar os itens foi a parte mais emocionante. Ver que suas roupas e móveis poderiam ser úteis para outras pessoas trouxe um senso de propósito. Descobri que segurar essas coisas não me fazia feliz. O que me trouxe paz foi ver o quanto elas podiam ajudar alguém, reflete ele. Hoje, a casa de seu Geraldo é mais arejada e ele sente que também ganhou espaço dentro de si mesmo. Cada objeto que saía da casa era um peso que saía do meu coração, diz. A história de seu Geraldo nos lembra que desapegar de coisas materiais é mais do que uma questão de organização. É uma forma de libertação emocional. Ao abrir espaço em sua casa, ele encontrou uma nova leveza para viver. Tópico 10. A vida social depende de você. Convites para eventos podem diminuir, mas você pode criar suas próprias oportunidades. Dona Nilza, de 67 anos, vive em Niterói e sempre foi uma pessoa animada e cheia de amigos. No entanto, ao se aposentar, percebeu que os convites para encontros e festas começaram a ficar cada vez mais raros. No início, isso a entristeceu. Sentia falta da companhia e da conversa, mas também percebeu que esperar pelo telefone tocar não era suficiente para mudar sua situação. Certa noite, enquanto organizava o armário, encontrou um baralho antigo. Foi como se uma lâmpada se acendesse em sua cabeça. Ela decidiu organizar um encontro de baralho em sua casa. Ligou para algumas amigas, sugeriu uma noite de jogos e, para sua surpresa, todas adoraram a ideia. Achei que ninguém ia querer, mas percebi que muitas estavam sentindo a mesma coisa que eu, conta Dona Nilza. Hoje, as noites de baralho são uma tradição. Uma vez por semana, sua casa se enche de risadas, histórias e jogos. Cada encontro é uma oportunidade de se conectar e criar momentos especiais. Nilza até começou a variar as atividades, como noites de filmes ou pequenos almoços coletivos. Aprendi que não dá para esperar que os outros venham até você. Se quer algo, vá atrás, afirma Dona Nilza. Para ela, criar oportunidades para interagir não só trouxe alegria, mas também fortaleceu amizades e trouxe um novo propósito à sua rotina. A história de Dona Nilza nos ensina que a vida social é uma escolha ativa. Em vez de esperar pelos outros, podemos tomar a iniciativa de criar momentos de conexão e diversão. Afinal, a alegria de viver está nas pequenas ações que fazemos para nos aproximar das pessoas. Tópico 11. Autocuidado não pode ser negligenciado. Cuidar de si mesmo é ainda mais importante quando se mora sozinho. Dona Cida, uma aposentada de 73 anos que vive em Vitória, sempre acreditou que o cuidado consigo mesma era uma prioridade, mesmo sem ninguém por perto para notar. Quando passou a morar sozinha, ela percebeu o quanto pequenos gestos podiam influenciar seu humor e autoestima. Todas as manhãs, Cida faz questão de escolher uma roupa bonita, passar um pouco de maquiagem e arrumar o cabelo, mesmo que não tenha planos de sair de casa. É como se eu dissesse para mim mesma que sou importante, que mereço me sentir bem, explica. Para ela, o espelho se tornou um aliado, refletindo não só sua imagem, mas também sua força e confiança. Além disso,
Dona Cida criou pequenos rituais que fazem parte de sua rotina. Nos finais de semana, ela prepara um jantar especial, com direito à sobremesa e mesa posta, como se estivesse recebendo convidados. À noite, gosta de aplicar cremes no rosto enquanto ouve uma música suave. Para Cida, esses momentos não são luxo, mas uma forma de mostrar amor próprio e gratidão pela vida. Viver sozinha tem seus desafios, mas também me deu a liberdade de cuidar de mim da maneira que sempre quis, sem pressa ou cobranças externas. Reflete. Cida acredita que o autocuidado não é apenas sobre a aparência, mas sobre cultivar hábitos que alimentam a alma e trazem alegria ao cotidiano. A história de Dona Cida nos inspira a lembrar que o autocuidado é uma peça fundamental para o bem-estar emocional e físico. Morar sozinho pode ser uma oportunidade para explorar essa liberdade, criando uma rotina que reflete o amor que devemos ter por nós mesmos. Cada história que compartilhamos hoje é uma prova viva de que viver sozinho não significa estar sozinho. É uma jornada de autodescoberta, resiliência e coragem. Como uma árvore que enfrenta ventos fortes e ainda floresce, somos capazes de crescer mesmo nas situações mais desafiadoras. Dona Lourdes encontrou na segurança uma nova forma de liberdade. Seu Américo transformou o silêncio em uma melodia de conexões. Dona Zélia descobriu que aceitar ajuda é uma demonstração de força, não de fraqueza. Cada um deles nos mostra que viver sozinho é mais do que um estado. É uma oportunidade de criar uma vida com propósito, alegria e equilíbrio. Assim como uma casa precisa de pilares para se manter de pé, nossas vidas também. E cabe a nós decidir quais pilares queremos construir: segurança, amor próprio, rotina ou até mesmo o simples hábito de cuidar das nossas plantas ou dos nossos sonhos. Então, olhe ao seu redor, olhe para dentro de si e pergunte: que história você está pronto para escrever? Porque no final, o verdadeiro herói dessa jornada é você. Agora, se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e conte nos comentários qual dessas histórias mais te inspirou. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas reflexões e lições de vida. Vamos juntos construir uma comunidade onde a força da experiência inspire e transforme.